Gente, eu quero esclarecer alguns pontos desse processo com vocês que eu já repercuti em um vídeo anterior em que o INSS foi condenado a revisar a aposentadoria dessa pessoa. Lembrando, desde logo, quem quiser acessar os detalhes desse processo, eu vou deixar um link na descrição do vídeo lá do meu blog para que vocês consigam acessar, principalmente advogados e advogadas que queiram ver essas informações. Vejam, no caso aqui, o INSS foi condenado a revisar essa aposentadoria, bem como pagar os valores atrasados, corrigidos monetariamente com base no INPC para esse aposentado. Quais são os pontos que eu quero esclarecer com vocês? Eu recebi muitos questionamentos aqui a respeito do sobrestamento. Os processos estão suspensos no que se refere à revisão da vida toda. E, portanto, eu quero esclarecer esse ponto aqui, sobrestamento dos autos, que é a suspensão da tramitação do processo. E é importante que esse caso ele subiu para o tribunal. Vejam, ele foi lá para o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, nós temos aqui um caso que está em segunda instância. Olha o que o magistrado disse a esse respeito. Veja, a ausência de trânsito em julgado do processo não impede, olha o termo aqui, gente, usado, não impede a aplicação do entendimento firmado, tampouco autoriza a manutenção do sobrestamento, ou seja, da suspensão dos autos, da suspensão do processo. E aqui ele cita um julgado. Olha aqui, eu vou deixar essas informações lá no meu blog, tá? Mas olha o que o magistrado diz a esse respeito. A jurisprudência amplamente dominante no STF e no STJ é no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a orientação do ou de paradigmas firmados nos termos dos artigos 543B e 543C do Código de Processo Civil. Aqui o Código de Processo Civil de 1973 e o mais recente agora, artigo 1040, conforme eu já falei isso em outras publicações, artigo 1040 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Vários julgados do próprio Supremo Tribunal Federal e do STJ dizendo, olha gente, não precisa aguardar o trânsito em julgado para que o INSS seja obrigado a recalcular o valor da renda mensal dos benefícios previdenciários. E por que eu estou fazendo esses esclarecimentos? Porque nós temos a questão aí da revisão da vida toda e o processo está sendo questionado por meio de um recurso que foi oposto pelo INSS, o recurso chamado de embargos de declaração, e tem muitos profissionais e muitos segurados que estão confusos. Olha, nós devemos aguardar o trânsito em julgado. Nós temos a questão aí do sobrestamento, mas isso é momentâneo, é por pouco tempo. Portanto, você deve continuar providenciando a documentação para ajuizar a ação. Procure profissionais competentes. A esse respeito, eu vou deixar links na descrição também dos nossos parceiros aqui do canal, para que vocês busquem o recálculo, busquem a revisão do seu benefício previdenciário. Essa é uma das maiores revisões e eu quero esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem a esse respeito. Conforme vocês viram, eu vou deixar isso aqui, tá? Esse julgado aqui, para vocês terem acesso. Isso aqui foi um julgamento que teve para que vocês tomem conhecimento de que não precisa aguardar o trânsito em julgado. Olha aqui, tá vendo? Vou deixar esse julgado aqui, para que todos vocês tomem conhecimento. Está lá no meu blog, Professor Walter dos Santos. Eu vou deixar o link aí na descrição e vocês acessam e leiam com calma essa importante decisão de que não precisa aguardar o trânsito em julgado
do processo. Por isso que eu estou lhes encorajando a continuar ajuizando essas ações. Esse pedido de suspensão feito pelo INSS é por pouquíssimo tempo. Logo os processos começam a andar e nós temos a questão da decadência. Por isso que é importante estarmos atentos a todas essas questões. Combinado? Todo mundo conseguiu compreender? Vamos voltar aqui, somente para ficar registrado aqui o que aconteceu, né? Aqui foi o julgamento primeiro, tá vendo? É um relatório porque esse processo ele está no tribunal. Então, quando é tribunal, é um relatório. Isso aqui seria uma sentença, é um relatório. Mas primeiro foi uma sentença. A sentença é daqui para baixo, tá vendo? Ó? Daqui para baixo. Vamos ler aqui o que diz o relatório. É bem curtinho. Trata-se de ação em que essa pessoa ela pede a revisão do benefício de aposentadoria por idade. Então ela quer recalcular a aposentadoria por idade utilizando todas as contribuições que foram pagas, todas as contribuições que foram pagas para fazer um novo cálculo do seu benefício da RMI, da renda mensal inicial, e afastar a regra de transição. Ou seja, ela quer a regra definitiva. A regra definitiva está lá no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991. Porque no caso aqui o INSS aplicou a regra de transição, artigo 3º da Lei número 9.876 de 99. Regra de transição e, portanto, prejudica essa pessoa aqui. Ela não quer isso, ela quer a regra definitiva do artigo 29. E aí o INSS foi condenado. Olha aqui a sentença, ó. Processado feito, né? Processado aqui os autos, o processo, veio a sentença. E a sentença diz o seguinte, olha o teor da sentença. Ante o exposto, declaro prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 30 de novembro de 2017, é o quinquênio, pessoal, isso aqui é o quinquênio. E aí prossegue aqui, ó, julgo procedente, ou seja, está dizendo, eu aceito os pedidos desse aposentado para condenar o INSS. Condenar o INSS a fazer o quê? A revisar o benefício de aposentadoria dessa pessoa, aplicando a regra definitiva, prevista no artigo 29, inciso 1 da Lei 8.213 de 91. Devendo, deixa eu grifar aqui para ficar bonitinho para vocês, vamos lá. Olha aqui, ó, devendo o salário de benefício corresponder à média dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Todo o período contributivo. Perceberam? Condenou o INSS a pagar as parcelas vencidas e vincendas, as que virão corrigidas monetariamente com base no INPC, que é um índice muito bom, e mais juros de mora antes devidos desde a data da citação do INSS e com a incidência uma única vez até o efetivo pagamento, Muitas pessoas estão dizendo aí, olha, mas o INSS não cumpre a decisão judicial. Gente, tem que cumprir. Se o INSS não obedecer, peça para o seu advogado, a sua advogada, tomar as medidas jurídicas necessárias. Todos os meus parceiros aqui do canal já fazem isso. Então eu fico tranquilo para quem entrou com ação aqui com os nossos parceiros, porque eu já sei que eles irão fazer o INSS cumprir a decisão judicial. Não há que se falar em não cumprimento de decisão judicial. Notadamente, pessoal, quando se trata de uma decisão do tribunal. Veja, nós estamos falando não é aqui de decisão de primeira instância. A primeira instância já é para cumprir. Imagine uma decisão do tribunal. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É óbvio que o INSS tem que cumprir. Eu vou fazer um resumo de tudo isso e vou deixar lá em meu blog, Professor Walter dos Santos, para que vocês acessem por meio do link que está na descrição. Gente, olha isso, o INSS foi condenado também a pagar os honorários. Olha que ação bonita, ó. Considerando a natureza da causa e o lugar de prestação de serviço, bem como
o trabalho e o zelo, olha, o zelo e o tempo dedicado pelo advogado condena o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência. Olha que legal, esse profissional deve ter ficado muito contente na atuação nessa causa aqui. Perceberam como é importante a atuação do advogado com dedicação, né? E aqui, ó, sobre esse ponto, sobre a condenação dos honorários, preste atenção aqui, ó. Diante do não acolhimento do apelo, porque o INSS apelou e não foi aceito a apelação, não foi aceita, perdão, a apelação. Impõe-se a majoração, aumentou o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau. Veja só, aqui a desembargadora aumentou o valor dos honorários em 50% sobre o valor apurado em cada faixa. Perceberam como é importante atuar com zelo e dedicação? Legal, né? E vocês, o que acharam de tudo isso? Repercuta o que você entendeu abaixo nos comentários e aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te espero na minha próxima publicação.